Oi, pessoal, boa noite a todos. Aí, minha turma da EJA, né? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a emancipação política do Brasil. Nós já vimos em aulas anteriores, quando eu fiz questão de ressaltar para vocês que o processo de independência do Brasil não foi tão só apenas o grito de independência lá por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Muito antes desse episódio, vários outros movimentos, né, já traziam esse tema, o tema da independência, né, já tinham como objetivo a independência do nosso país, ou ao menos de alguns estados do nosso país. Um desses movimentos foi exatamente a Inconfidência Mineira, né, também conhecida como Conjuração Mineira. E o que foi a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira? Foi um movimento, né, que ocorreu lá no século XVIII, no estado de Minas Gerais, e ele teve como principal motivo a cobrança exacerbada de impostos pelo rei de Portugal e a opressão pela qual o governo das Minas Gerais, que era enviado pelo rei de Portugal, tratava, né, os habitantes daquela província. Vejam só, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, pagava muitos impostos, né? E o estado de Minas Gerais, como produzia principalmente ouro, nessa época, lá no século XVIII, o rei de Portugal cobrava altas taxas de impostos, né? Que eram pagas principalmente através do ouro. Porém, a gente sabe que o ouro é um recurso natural não renovável. De onde se extrai, ali não se nasce mais ouro, né? E o rei de Portugal queria a todo custo que aquela referida população permanecesse pagando o referido imposto quando não tinha condições de pagar. E tudo isso gerou um clima de revolta, né? Na população mineira, na população das Minas Gerais. Só para vocês terem noção, naquela época, Minas Gerais devia a Portugal cerca de 5 toneladas de ouro. E tudo isso causava medo, sentimento de revolta, insegurança. E é nesse clima que um grupo de intelectuais, né, eles vão se reunir justamente para tentar solucionar esse problema. E aí, nesse grupo de intelectuais, a gente pode ressaltar Tomás Antônio Gonzaga, que era um juiz em Vila Rica. Nós temos a figura de Cláudio Manuel da Costa, que era um grande advogado, um intelectual muito renomado. Nós temos a figura de Joaquim Silvério dos Reis, que era extremamente rico. Nós temos a figura de alguns padres que também eram muito ricos. E todas essas pessoas estavam com medo que o governo português instituísse a derrama. Por quê? Porque ele tinha colocado nas Minas Gerais um determinado governador que ameaçou instituir a derrama. E o que é isso, professora? Derrama. A derrama era uma cobrança de impostos forçado. Mesmo que você não tivesse, você podia perder tudo. Ou eles adentravam na sua casa para recolher o que tivesse de valor. Ou os bens que vocês tivessem seriam, hoje a gente chama de penhora, né? Mas naquela época eles tomavam mesmo a força como forma de pagamento dos impostos. E obviamente que quem era rico não queria perder o que tinha. E nem tinha como pagar. Eles alegavam que não tinha mais condições de pagar. Já o rei de Portugal dizia que eles estavam desviando dinheiro. Na verdade, ouro, perdão. Eles estavam desviando, eles estavam escondendo o ouro. E já eles alegavam que não estava escondendo, era porque não tinha condições de pagar. Mas além desses intelectuais, né, desses intelectuais renomados que a gente falou, que teve influência iluminista,
Nós temos aí também a figura do Alferes Tiradentes, que era dentista de tradição mesmo, não tinha formação, mas ele era dentista assim, de tradição. Ele foi tropeiro, até ter uma patente militar, ele passou a ser alferes, mas era o único pobre, né, que tinha ali no meio. De fato, foi o único que teve a sua condenação em morte após a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Todos os demais tiveram, obviamente, suas penalidades, mas não tão cruel como a penalidade que teve Tiradentes, né? Ser morto por enforcamento, ter seu corpo totalmente esquartejado e os membros do seu corpo ficarem expostos lá em Vila Rica por um período vasto, que era para a população ficar com medo ao ver um braço, via a parte do tronco, via a cabeça lá de Tiradentes exposta e a população ficava com medo para não se revoltar, né? Então, essa foi uma das... O que era que eles queriam? Eles reivindicavam principalmente a proclamação da República, de uma República que tivesse... obviamente, né, que tivesse a sua sede lá nas Minas Gerais. Eles queriam uma universidade em Ouro Preto. Eles queriam que não houvesse mais o pagamento, não fosse instituída a derrama. Eles queriam que não tivesse essa cobrança altíssima de impostos, né? Tanto é que a bandeira de Minas Gerais até hoje tem como tema o tema daquele momento, né, que eles tinham lá no Triângulo, né? Liberdade, ainda que tardia. E ainda permanece ainda até hoje. Então, esse foi um dos movimentos precursores, né, da nossa independência, da independência do nosso país, da independência do Brasil. Próxima aula nós vamos estudar a Conjuração Baiana, né, que também foi um desses movimentos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.